Portal RDC de volta, seja muito bem-vindo! Canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência, essa minha, essa aqui, de sua preferência. Bom, segunda-feira você já sabe, né? Dia de conversar com o Dr. Guilherme Colin, que já está ao vivo aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Dr. Guilherme. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que está em casa. O Supremo Tribunal Federal forma maioria, olha aqui, ó, para reconhecer a inconstitucionalidade da tributação sobre a pensão alimentícia, tá? Ainda não foi julgada a ação direta de inconstitucionalidade 5.422, que pretende isentar o pagamento de imposto de renda, né, dos valores recebidos a título de pensão alimentícia. No entanto, hoje, dia 14 de fevereiro, a maioria dos ministros já votaram favoravelmente a tese de inconstitucionalidade. Tecnicamente, não foi proferida a decisão oficial pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, o resultado já é previsível, né, e favorável ao contribuinte. Assim, é recomendável que sejam tomadas uma série de providências para maximizar os efeitos, né, benéficos justamente dessa decisão. E o doutor Guilherme Colin já participou aqui de uma entrevista que tratou dos benefícios tributários de quem paga pensão. E esse vídeo está disponível, como a gente falou antes, lá no canal Saiba Direito do doutor Guilherme Colin no YouTube. Voltaremos ao assunto hoje, então, mas não custa dar uma olhadinha também lá no canal Saiba Direito. Tem lá, entra lá no YouTube, coloca na lupinha, escreve Saiba Direito, vai aparecer ali todo o canal do doutor Guilherme com esses e outros vídeos. Ah, e fique atento aí, viu, ao final da entrevista, porque a gente tem aquelas dicas relevantes sobre a engenharia doméstica tributária. Resumindo, se você quiser pagar menos imposto, você assista essa entrevista até o final. Vamos lá, doutor Guilherme, vamos saber assim, ó, nos dias de hoje, sem levar em conta essa decisão do STF, como é que funciona a questão tributária da pensão alimentícia? Cláudio, o que acontece? Regras atuais. Quem paga a pensão alimentícia, eu tenho um vídeo lá no Saiba Direito, como o Cláudio falou agora há pouco, que eu explico com mais detalhes, mas em linhas gerais. Quem paga a pensão alimentícia tem a opção de reduzir o valor pago da base de cálculo do imposto. Claro, dicas, né? Para que haja esse benefício tributário, a pensão deve ser em pecúnia, não em natura, deve ser pago, deve ser fixada em dinheiro, sem vincular a alguma despesa específica, curso, colégio, plano de saúde, nem nada. A pensão tem que ser puramente em dinheiro. Quem paga a pensão tem uma redução total. O problema é que quem recebe a pensão tem que pagar imposto, dependendo do valor, é claro, que existe um limite de isenção, mas aí existe aí a isenção é pelo valor e não pela natureza da renda, que eu entendo que não é renda. Eu entendo que o recebimento de uma pensão alimentícia não é uma renda, não deveria ser tratado como renda, mas a Receita Federal ainda assim a trata. Quem paga a pensão reduz na sua base de cálculo e quem recebe a pensão paga se o valor da renda do alimento, de quem recebe a pensão, do alimentando, ultrapassar o limite de 28 mil e poucos reais por ano. E é isso que está para mudar com esse julgamento do STF. Bom, e com essa decisão provável, né? Daí vai ficar... Com essa decisão muito provável. Muito provável, né? Quem paga a pensão seguirá reduzindo da sua base de cálculo. E quem recebe não mais precisará pagar a pensão alimentícia, pagar imposto de renda sobre aquela pensão alimentícia, porque pensão alimentícia não é renda e a tese utilizada pelo IBDFAM, órgão do qual eu sou membro, a associação da qual eu sou membro, Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade sustentando que ocorre uma bitributação. A pessoa tem uma renda e ela paga imposto por aquela renda, e aí quando ela paga a pensão para o seu filho, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu sobrinho, seu irmão, a pessoa que está recebendo pagaria em duplicidade. E como a ação direta de inconstitucionalidade, ela pede o cancelamento da tributação de quem recebe, e não há nenhuma discussão sobre alguma alteração das regras para quem paga a pensão,
a tendência é essa. Quem paga reduz a sua base de cálculo, quem recebe não paga. Então, imaginemos, você paga uma pensão de R$3.000 para os seus filhos, por exemplo. R$3.000 por mês são 36 mil por ano. 36 mil por ano ultrapassa o limite de isenção do imposto de renda, então os seus filhos pagarão a pensão. E aí você pode abater da sua base de cálculo, regra atual. Regra futura, caso confirmada essa decisão do STF, cuja maioria dos votos já são favoráveis. Você terá essa redução e os seus filhos, neste exemplo, não pagarão imposto nenhum sobre a pensão que recebem. E, doutor Colim, como é que funciona, né? Quais são os cuidados que a pessoa que paga a pensão precisa ter aí, né? Para que ela receba o benefício, né? Usufrua deste benefício. Exato. Né? Primeira dica para quem paga a pensão de alimentos. Pela regra atual, para evitar polêmica, não informar, não indicar o beneficiário da pensão como seu dependente. Então, eu tenho um filho, pago uma pensão, para ele não interessa o valor. Ele, uma vez que ele recebe uma pensão de alimentos pela regra atual, o interessante é que ele não conste como dependente na declaração do imposto de renda de ninguém. Porque, pela regra, já há vários anos, quando você indica um dependente, a renda do dependente se soma à renda do declarante para fins de tributação. Aí você talvez pense o seguinte, mas tu falou agora há pouco que alimentos não são renda? O recebimento de pensão alimentícia não é um rendimento? Sim, é isso que se discute, mas o julgamento ainda não acabou, existe a possibilidade de haver modulações nesse julgamento e, burocraticamente, administrativamente, talvez a Receita Federal se comporte igual ao INSS, ignorando a orientação jurisprudencial e aí, então você talvez, e obrigando que você inicie uma discussão talvez desnecessária. Você poderá evitar essa discussão não lançando o beneficiário da pensão como seu dependente no imposto de renda. Esse é um cuidado. Segundo cuidado que falei agora há pouco. A pensão é muito comum nos acordos de alimentos, principalmente nos acordos de alimentos, que a pensão seja fixada in natura. In natura não necessariamente significa o pagador da pensão comprar um rancho e deixar na casa do filho. Não apenas isso. Quando é feito um acordo em que o alimentante vai pagar o colégio, vai pagar o plano de saúde, vai pagar, não interessa, o aluguel, esta pensão é in natura e aí não será abatível da base de cálculo do imposto de renda. Para que você usufrua do benefício, das vantagens tributárias que estou aqui falando, a pensão deve ser fixada ou em salários mínimos ou em moeda corrente e não pode ser atrelada a nenhuma despesa. Dependendo da dinâmica, dependendo do cenário familiar, talvez isso seja inconveniente. Aí é uma questão a ser avaliada caso a caso. Mas do ponto de vista tributário, a recomendação é não vincular a pensão com nenhuma despesa. Não vincular a pensão e não colocar o beneficiário da pensão como dependente na declaração do imposto de renda de qualquer pessoa. Doutor Colim, normalmente a pensão alimentícia ela é paga para os filhos. Isso. E normalmente quando ocorre uma separação, um divórcio. Mas existem outras possibilidades. Agora a gente já está entrando num outro nível aí. Agora a gente já está melhorando, né? Agora estamos melhorando. Isso, exatamente, Cris, exatamente. Via de regra, 90%, eu não sei qual é o percentual, 90%, 95% das pessoas que pagam alguma pensão alimentícia pagam para os seus filhos após uma separação com a mãe ou com o pai deles. É o que acontece na maioria esmagadora das vezes. Mas, embora isso seja o mais comum, essa não é a única hipótese. Eu, Guilherme Colim, pago o plano de saúde da minha mãe, que tem 70 e poucos anos de idade, e eu pago quase R$3.000 de plano de saúde. Eu pago o plano para ela. Eu posso pagar uma pensão alimentícia e aí não vincular ao plano de saúde que eu já pago para minha mãe, pagar uma pensão alimentícia para ela de 2 salários mínimos, 3, não importa. Pagar, e eu não estou falando de fraude, não estou sugerindo fraude nenhuma. Estou falando da realidade. Eu pago, aí eu deposito dinheiro na conta dela.
E aí ela paga o plano de saúde ou o que ela quiser. Isso é algo concreto. Eu pretendo fazer isso. Pretendo chegar para minha mãe e dizer: mãe, não vou mais pagar o teu plano de saúde, vou pagar uma pensão alimentícia de 3 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio para ti. Quantos filhos maiores de idade moram com os pais ainda hoje? Eu, Guilherme Colim, morei na casa dos meus pais até os meus 28 anos de idade. É muito raro, é muito incomum, em especial na classe média para cima, que a pessoa com 18, 19, 20 anos de idade já tenha sua independência financeira. É muito incomum. Aí o cara tem 25 anos de idade, está fazendo uma faculdade particular que custa 3, 4 mil reais e quem paga são os pais. É uma situação comum. Se aquele pai disser: bom, meu filho, agora eu não vou mais pagar a tua faculdade. Tu vai pagar a tua faculdade com a pensão alimentícia que eu vou te pagar. Eu vou te pagar uma pensão alimentícia de X salários mínimos e tu vai pagar a tua faculdade. É claro, esta pensão deverá, no acordo judicial, não poderá ser vinculada àquela faculdade. A pensão deverá ser paga em pecúnia e, portanto, quem recebe a pensão deverá, juridicamente, ter a liberdade de fazer o que quiser com o dinheiro. Mas, neste caso, o pai seguirá pagando a faculdade do filho de maneira indireta, ele pagará a pensão e o filho usará a pensão para pagar a faculdade, e este pai, ou esta mãe, terá uma redução tributária porque poderá abater tudo que gasta com aquele filho da sua base de cálculo, e o filho não precisará pagar imposto de renda sobre aquela pensão. Então, muitas vezes, o filho trabalha, tem a sua renda, mas não consegue pagar a sua faculdade, como exemplo. Hoje não, desculpa. Assim que for julgado esta decisão do STF, cuja maioria dos votos já são favoráveis, isso será possível. Isso vale para aquele irmão que a pessoa tem, às vezes a pessoa tem uma boa situação financeira, tem um irmão que tem dificuldade financeira e aí, bom, beleza, meu irmão, eu vou pagar teu aluguel aqui. Eu vou te ajudar com uma mesada porque tu é meu irmão e tu tem uma dificuldade financeira, tu é pobre, eu vou te ajudar. Pensão alimentícia, que pode ser temporária. Uma pergunta que você pode estar fazendo em casa. Tá, mas e aí, vou ficar o resto da vida pagando? Não, você pode fazer um acordo de alimentos durante 2 anos, 3 anos, 5 anos, que poderão ser renovados mediante um novo acordo ou não. Muito bem. Bom, eu vou chamar aqui para conversa o Evanir Aguiar, que é sócio-diretor da Fortus Consultoria Contábil. Aguiar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio, Cris, doutor Guilherme, boa tarde. Uma satisfação para nós participarmos aqui do Portal RDC. Nós também. Bom, eu estou sendo repetitivo aqui para ficar bem claro, tá bom, Evanir? Olha aqui, ó. Vamos lá. Eu presto auxílio financeiro para o meu pai, minha mãe ou para o meu filho maior de idade. Caso eu documente esse auxílio como pensão alimentícia, eu vou poder deduzir o valor da minha base de cálculo sem que eles precisem pagar esse imposto sobre o valor recebido? É isso? Hoje, né, está em discussão. Na verdade, quem paga poderá deduzir 100% do valor do acordo, né, repassado, então, a título de pensão, e deduzir da base de cálculo do seu imposto de renda devido. Quem recebe hoje, né, deve levar para a tributação mensal aí pelo Carnê-Leão, né, e recolher até o último dia do mês seguinte. É isso que se está discutindo, né? Bom, doutor Guilherme, para que o pagante da pensão possa ter esse benefício tributário, a pensão tem que ser em dinheiro e não pode ser vinculada a alguma despesa específica. Quem já está pagando a pensão nesse formato? Vamos perguntar para o Evanir. Tá. Evanir, tu tem como fazer uma estimativa? O cara paga uma pensão alimentícia para sua mãe de 3 mil reais. Aí o irmão dele lá está mal de grana, quando ele paga lá, ele já ajuda, ele é o esteio da família, ele ajuda lá em 2 mil reais. Imaginamos que ele tenha 5 mil reais de pensão alimentícia por mês. Quanto que ele terá de benefício tributário caso ele já esteja na alíquota máxima do imposto de renda? Tem como fazer uma estimativa? 60 mil por ano? Tenho. 60 mil por ano, considerando que ele ganhe 10 mil, por exemplo, ele já vai estar na alíquota máxima 27,5%, então a gente pode calcular aqui em torno de 1/4 desses 60 mil, aí, 15 mil reais, deduzindo lá do imposto de renda dele, então é um valor bem considerável. Eu dou um outro exemplo aqui, doutor Guilherme, Cláudio e Cris. A pessoa que recebe a pensão, então, né,
pensão alimentícia e tem a outra fonte de renda. Não é incomum, né? A esposa, por exemplo, ao haver uma separação, ela receber uma pensão do marido. Digamos que ela tenha, além desta pensão, ela também trabalhe, tem uma renda lá assalariada e tenha mais um aluguel, que é um fato que aconteceu aqui conosco. Nós atendemos em torno de 200 pessoas e muitos são casos de pensionista. Ela é isenta da pensão, hipoteticamente que receba R$2.000, ela é isenta do imposto de renda assalariado, que recebe outros R$2.000, e ela é isenta da sua renda de aluguel de R$1.000. Ela tem R$5.000 que, ao longo do ano, deixa de recolher imposto, porque individualmente são isentos. Mas, ao fazer a declaração de imposto de renda lá em março, abril do ano seguinte, ela vai cair na alíquota dos 27,5%. E muitas vezes a pessoa já consumiu esse recurso ao longo do ano, termina não tendo aí, né, como pagar o imposto lá no ano seguinte. Então, esse é um problema que ocorre muito comum quando a esposa tem um salário e, juntando ao longo do ano, não tem imposto a pagar, mas lá na declaração anual tem um valor alto para recolher. E um detalhe, Evanir, tu é contador, mas uma informação jurídica. Não é necessário haver a separação judicial para que um pague pensão para o outro. A ação de alimentos, o acordo de alimentos não exige, muito embora nós saibamos que na maioria das vezes seja após uma separação, não exige sequer a separação de fato. Eu posso estar morando na minha casa, dividindo a cama com a minha esposa, com a minha companheira e pagar uma pensão para ela. É comum? Não é comum, mas é juridicamente possível. E, Evanir, é possível buscar de volta o que foi pago anteriormente de imposto sobre a pensão? Havendo, então, a jurisprudência, como o doutor Guilherme bem comentou anteriormente, vai ser necessário que isso ocorra judicialmente, salvo se a Receita Federal mude a regra do regulamento do imposto de renda, que torne, então, isenta esse recebimento, vamos chamar de renda, este recebimento a título de pensão alimentícia. Mas hoje é possível retroagir 5 anos se houver, então, legislação indicando que não é tributável. Maravilha. É isso? É isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado, viu, pela participação, viu, Evanir? Mais uma vez aqui no Portal RDC. Sempre às ordens. Uma satisfação para nós da Fortus. Obrigado. Muito obrigada. Doutor Guilherme Colim, para quem semana passada tem vídeo subindo hoje no Saiba Direito. Às 19 horas de hoje, o vídeo da semana passada, em que eu falo sobre dicas previdenciárias, falo sobre benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente, dicas que podem fazer a diferença para o resto da vida de muitas pessoas. Com certeza, aquela sacada lá de você... Ficou impressionado com aquela, Fiquei impressionado com aquela de você contribuir com o salário mínimo, mas depois fazer uma ludibrial. Não é ludibriar, não é ludibriar, não é ludibriar. O termo não é esse. É jogar conforme as regras, não é ludibriar. Você paga para quem tem 180 contribuições antes de 94, num valor baixo, a pessoa passou a vida inteira ganhando salário mínimo. E acha ruim seguir ganhando salário mínimo, é só ela tomar algumas medidas simples, que eu explico detalhadamente, não no vídeo da semana passada, mas no da retrasada, que já está lá no canal do Saiba Direito, de como fazer para... Jogando dentro das regras. Jogando dentro das regras. Eu odeio, é nauseabundo o interesse de fraudar, ludibriar, sim. São palavras, olha, me causa dor de estômago. Sim, né? Eu acho que as regras, tem tanta coisa que a gente pode fazer pelas regras, né? Porque vamos fazer outra. Pra quê? Se sujar pro pouco, E né? é verdade, o doutor Guilherme Colim está completamente certo. Muito obrigado mais uma vez. Bom, contatos aí pro pessoal que está assistindo, por favor. 51 32 28, telefone do meu escritório. 51 99985 7991, meu WhatsApp pessoal e meu celular. Redes sociais, colim.guilherme, meu Instagram. CRJ Advogados, Instagram e Facebook. E Saiba Direito no YouTube, canal Saiba Direito, 200 e poucos vídeos já carregados, 7 mil e poucos inscritos. E
este vídeo na semana que vem e hoje o vídeo da semana passada. Eu tenho orgulho, doutor Guilherme. Doutor Guilherme aqui, quando lançou o canal, já aqui na RDC TV... Tinha meia dúzia, né? Agora... Tinha meia dúzia. E aí ele falava, não, mas eu vou lá e tal. Mas é porque, na verdade, é de extrema necessidade. São vídeos curtos, muito bem feitos, diretos. Vale a pena conferir. Saiba direito, doutor Guilherme Colim, que também presta mentoria para colegas também. advogados. É verdade. E é também um grande amigo meu. Doutor Guilherme, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Obrigada, doutor Colim. Dá uma corridinha lá, dá uma espiadinha lá, Saiba Direito, Dr. Guilherme Colim no YouTube. Se inscreva, ativa a notificação, que sempre quando tiver uma novidade você vai receber lá o aviso. Agora, 5 horas e 29 minutos, vamos para o intervalinho, não sai daí, na sequência tem mais Portal RDC, a gente já volta no instante só. Até já.